Ouvinte querida Débora Alfano, Fábio França, que tá de férias, volta em outubro. Quem voltou ao Brasil foi o presidente Lula. Ele esteve na Argentina, ele esteve no Uruguai, primeira viagem internacional dele, discutiu os interesses dos dois países, da Argentina e do Uruguai, discutiu o Mercosul, discutiu CELAC, né, aquele encontro teve um encontro, né, dos chefes de Estado da CELAC, 33 países que compõem a América Latina, o Caribe, está de volta ao Brasil, e ele volta da primeira viagem internacional dele com um grande desafio. Um grande desafio. E qual é o desafio do presidente Lula? Apresentar à sociedade brasileira, apresentar para a gente aqui no Brasil, uma lista de projetos concretos para governar o Brasil. Ele ficou discutindo por lá como é que ele vai ajudar a Argentina com o gasoduto, como é que ele vai reequilibrar a balança comercial com o Uruguai, que hoje é favorável ao Brasil. Mas e o Brasil? Né? O que o Lula, o que o governo dele pretende fazer para o Brasil? Quais projetos ele pretende tocar aqui no Brasil? Educação, saúde, economia, meio ambiente. Genericamente, a gente ouve falas dele. Verbos como reconstruir, verbos como resgatar. Agora, por trás da reconstrução, por trás do resgate, por trás das frases de efeito, o que tem? A gente esperou uma lista, esperava na campanha, mas também campanha não dá, mas não veio na campanha. Bom, no governo de transição, mas governo de transição, tá só fazendo um levantamento do que tem, não veio. Discurso de posse, mas discurso de posse. Bom, agora tem que vir, né? Porque a gente precisa entender para onde esse governo pretende embicar o Brasil, além, como eu falei, dos discursos. Só com base em discurso não dá. Então, proposta concreta não apareceu ainda, né? O ministro da Fazenda, por exemplo, Fernando Haddad, falou em reforma tributária. Bom, mas qual reforma tributária? Qual reforma tributária? Eu falo assim, o meu sonho é ter um final de semana maravilhoso. O que é um final de semana maravilhoso para mim? Pode ser no campo, pode ser na praia, pode ser num dia chuvoso, pode ser num dia ensolarado, pode ser comendo comida japonesa, pode ser comendo churrasco. Cada um tem um final de semana maravilhoso na cabeça, indo ao cinema, indo ao teatro, indo a uma exposição, lendo um livro, descansando, fazendo exercícios. Então, dizer um final de semana maravilhoso como definição não é suficiente. Falar que quer fazer uma reforma tributária também não é suficiente. Qual é a reforma tributária dele, Fernando Haddad? É a mesma do Lula? É a mesma que o Lula vai conseguir pactuar com as centrais, com o PT? É a mesma que o Lula vai conseguir aprovar no Congresso? Porque a lei que interessa é que aprova no Congresso, né? Então essa volta do Lula tem uma expectativa para ver se o governo começa. Porque até agora não começou. O ministro tomou posse, mas o clima de campanha ainda está no ar, forte. Então, o governo vai resolver um problema grave humanitário na terra Yanomami, e já quer falar do governo anterior. O presidente Lula, lá fora, também ficou falando do passado. Dá para dizer que um presidente veste 3 figurinos básicos da campanha ao fim do mandato. O primeiro é o figurino de candidato, que tem que ser guardado, ou deveria ser guardado, quando o Tribunal Superior Eleitoral diz, olha, você ganhou. Aí troca o figurino e vai para o figurino da posse, que tem um tom de festa, que dá o direito a falar em herança maldita, que dá o direito a espalhar umas críticas para os antecessores, mas que também tem um uso limitado. Porque senão fica muito cansativo. Aí logo é hora de vestir o figurino da posse, aliás, do mandato, e começar a governar. Muitos vestem um quarto figurino, que é o figurino da reeleição. Começa logo a falar em reeleição, só pensa em reeleição, é um desastre. E o Lula está entre o figurino de candidato e o figurino da posse. E a gente espera que ele troque logo de roupa. Basta ver o que ele fez nessa viagem e que ele resolveu falar na frente de chefes de Estado, na frente do presidente do Uruguai,
do ex-presidente Michel Temer, que ele chamou de golpista e disse que destruiu as conquistas do governo dele. Escuta, numa viagem internacional. Na viagem internacional fica falando de questões internas. E vamos lá, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque a gente vai voltar a esse assunto, mas quem destruiu o que ele chama de conquistas dele foi a Dilma, que fez um governo desastroso. Mas assim, uma vergonha. Ele devia ter vergonha, ela devia ser expulsa do PT. Mergulhou o país numa recessão, brincou com as contas públicas, foi empichada. E foi empichada porque é o que manda a Constituição. O presidente Michel Temer tomou posse, recuperou as contas públicas, são dados conhecidos, foram usados na resposta que o Temer deu para o Lula nos ataques que recebeu. Nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho, agora na sequência. A gente vai poder entrar em mais detalhes. O Lula é um político experiente. Ele sabe que existem os fatos e existem os discursos. O discurso impressiona mais do que o fato. Mas o que governa o mundo são os fatos. Nessa viagem, ele prometeu nos discursos mundos e fundos para a Argentina, para o Uruguai. Ele se comportou como se o Brasil tivesse um poder econômico para ajudar os vizinhos, que o Brasil não tem. Ele se comportou como se o BNDES tivesse um caixa ilimitado e que fosse tudo uma questão de vontade política. Vamos pegar o caixa do BNDES, aquele caixa rico, gordo, feito de um dinheiro ilimitado, que no fundo é dinheiro público. E vamos botar na Argentina a nossa relação com o Fernando Haddad chegou a dizer o seguinte: vamos reequilibrar as contas entre o Brasil e o Uruguai, porque ela está superavitária para nós. Pô, o nosso objetivo é ter contas superavitárias, ele vai querer equilibrar para quê? Para fazer bonito com o Uruguai, para o Uruguai não fechar com a China. Sabe, o Uruguai está discutindo com a China um acordo bilateral. Então, precisa tomar cuidado. Não dá para a gente pegar e aceitar o que já aconteceu. E quem fez o que já aconteceu foi o PT, que enterrou dinheiro em obras absolutamente discutíveis em países vizinhos. Não vamos discutir ideologia. Era Venezuela, era Cuba. Não vamos discutir isso. Porque se a gente está falando em negociar com a China, por que nós vamos discutir Venezuela e Cuba? Deixa para lá. Mas dinheiro sem retorno. Aliás, buraco. Não pagaram. Então, olhar para isso que já foi feito e achar que dá para fazer de novo de um jeito certo, ótimo, mas qual vai ser o jeito certo? Tem que apresentar. Como é que é essa proposta? Peraí, Lula está falando em investir no gasoduto da Argentina. Ok, tem que mostrar, tem que estruturar, tem que desenhar, tem que apresentar planilha, tem que mostrar para a sociedade, tem que mostrar um bom negócio. Por A mais B. Faz mais sentido financiar essa obra lá ou faz mais sentido financiar uma obra de gás aqui, um gasoduto aqui? Ah, não, faz mais sentido financiar lá. Bom, então se faz mais sentido financiar lá, vamos financiar lá. Mas tem que mostrar, tem que provar. Transparência, dinheiro público, o dinheiro é nosso, não é do Lula. Não é chegou minha vez, chegou minha turma. Eu me lembro da campanha de 2002. O José Dirceu, que participou da campanha de 2002, o tempo inteiro usava essa resposta quando perguntavam: o que o senhor vai fazer? Qual é o plano de vocês para o Banco do Brasil? Deixa chegar a nossa turma que vocês vão ver. E a Caixa Econômica? Deixa chegar a nossa turma que vocês vão ver. E o BNDES? Deixa chegar a nossa turma que vocês vão ver. E a Petrobras? Deixa chegar a nossa turma que vocês vão ver. Na Petrobras a gente viu o que aconteceu quando chegou a turma. Mas o fato é que o deixa chegar a minha turma que vocês vão ver, deixa chegar a nossa turma que vocês vão ver, não é uma resposta razoável. Tem que mostrar, tem que demonstrar, tem que explicar. Não dá para ficar tudo é do jeito que eu quero, tudo é do jeito que eu entendo que deve ser. Esse personalismo não cabe num governo. Tem que dar satisfação, tem que dar explicação. Então, peraí, vamos botar dinheiro aqui ou acolá? Como? Com que dinheiro? Qual é o recurso? Vamos botar 600 milhões de dólares na Argentina? Pode até ser um bom negócio, mas tem que explicar, tem que demonstrar com humildade. Porque esse dinheiro não é dele, esse dinheiro não é do PT, esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é da sociedade. Então o governo é o gestor do dinheiro da sociedade e tem que prestar contas à sociedade antes de fazer o dinheiro rodar. A Dilma
ela foi afastada, e nós vamos falar sobre isso, porque ela não quis prestar contas para a sociedade. Ela quis fazer do jeito dela as coisas. E fez uma lambança e mereceu o destino que teve. Aliás, teve um destino muito mais generoso, graças ao ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, que conseguiram um feito, que tornaram, que disseram que ela não podia ser presidente, mas não perdeu o direito a ser candidata. Uma patetada. O que aconteceu? O que aconteceu? Então, o importante para a nossa discussão aqui é o Lula vestir o figurino de presidente, começar a estruturar o governo dele para enfrentar os problemas nacionais, que são muitos. Esse é o campo central de atuação dele, isso é o que a sociedade espera dele, isso é o que a gente tem direito de receber. Então, ele faz muito sucesso lá fora, foi lá abraçar os chefes de Estado, foi lá abraçar amigos, o Mujica, foi lá abraçar o Fernandes, presidente da Argentina, bacana, babalaô, bacana, super bacana. E agora? Agora vai começar? Hoje ele tem reunião, por exemplo, com o presidente do Senado, porque tem eleição no Senado, tem eleição na Câmara. Essas eleições são importantíssimas para que o governo possa montar uma base e ter apoio para poder aprovar os projetos. Isso é fundamental. É aqui que as coisas acontecem. É ali no Congresso que as coisas acontecem. Jair Bolsonaro deu as costas para o Congresso, tomou um susto, sabia que se continuasse naquela linha, corria o risco de cair, e foi lá e abraçou o Centrão, mas abraçou gostoso, sabe? Entregou o governo dele para o Centrão. Afinal, ele já não sabia mais nada, era o Centrão que tocava aquela coisa. E o Centrão mandou no governo Bolsonaro, e graças ao fato do Centrão mandar no governo Bolsonaro, a gente teve governo, senão ia ser um desgoverno. Só não foi um desgoverno graças ao Centrão. Por que o Centrão? Não porque o Centrão tem uma virtude especial que outras agremiações, outros grupos não têm. É porque o Centrão formou uma maioria que dava sustentação ao governo. O Lula precisa ter uma maioria que dê sustentação ao governo. Agora, formar uma maioria para ter sustentação para um projeto que a gente não sabe qual é. A gente não sabe qual é. Educação, saúde, infraestrutura, tecnologia, economia, tributos. Não sabemos nada. BNDES, por exemplo. BNDES. Vai lá, nós vamos botar o Luiz Mercadante. O que ele vai fazer lá? Vai botar dinheiro aonde? Como? Quanto? Qual a política? O BNDES mudou milhões de vezes de política. Já foi só investimento em infraestrutura no Brasil, depois resolveu investir em exportação de bens e serviços para outros países. Foi no governo do Lula. O que vai vigorar? Porque aquilo é uma fonte de dinheiro, mas é uma fonte de dinheiro que tem captação no dinheiro público. Nós somos um país com problemas de caixa. Aí o problema de caixa, a gente vai lá, alimenta o BNDES, dá dinheiro para o BNDES botar dinheiro em outro lugar, como se a gente fosse país rico. Mas e o saldo no banco? O saldo das contas públicas, como é que fica? Então, nós não podemos simplesmente achar que porque o Lula ganhou, assim como quando o Bolsonaro ganhou, eles ganharam uma carta branca. Eles não ganharam uma carta branca, eles ganharam o direito de governar o Brasil segundo um conjunto de regras estabelecidas na Constituição e estabelecidas na legislação, entre as quais a palavra transparência é fundamental. E sem essa história de reconstrução, resgatar, que é só gogó, só discurso. O que o Brasil precisa é de ação.